Olá, mestre da hospitalidade, seja muito bem-vindo. Aqui é a Dani Cavalli e hoje eu vou mostrar para você. Nós vamos entrar na mente dos grandes donos de restaurante, das grandes redes aqui do Brasil e entender o que é que eles fazem nos bastidores para que realmente, quando chega no final do mês, sobre dinheiro no bolso, tenha resultado de verdade. Se você, de repente, percebe que você trabalha muito, sobra pouco dinheiro no final do mês ou anda no vermelho. Hoje, com certeza, a gente vai tocar aqui em alguns pontos que podem fazer total diferença aí no seu restaurante. Se esse assunto interessa a você, vem comigo que nós vamos ter uma aula aqui super produtiva, papel e caneta na mão, para você não esquecer de nada. É isso aí. O primeiro ponto que eu já quero começar falando para você é se colocar no lugar de uma grande rede. O que geralmente acontece? Pode ser que ele tenha diversos sócios, esse restaurante, né? É uma grande possibilidade. E quando tem muitas pessoas dentro do nosso negócio, nós precisamos gerar confiança, transparência, fazer relatórios muito bem feitos em relação a todas as entradas, saída, o orçamento em si do restaurante, fluxo de caixa, enfim. Tem muitos pontos que nós precisamos controlar minuciosamente para que sim a gente consiga mostrar realmente para que rumo o nosso negócio ele está tomando e além disso, quais são os pontos que a gente pode estar errando ali dentro do negócio e como que a gente pode fazer para melhorar, né? A criação de estratégia, ela sempre vem através de relatórios. Eu costumo falar que o que não é mensurado ali, 2 mais 2 é 4, isso a gente sabe. Mas se a gente não sabe onde estão esses números, que números são esses, qual é a quantidade, não tem como a gente saber qual é o nosso resultado, né? E isso é uma coisa muito comum que eu percebo dentro de restaurantes familiares. Então, quando o restaurante ele é familiar, ele acaba tendo menos controle. Muitas vezes o próprio DRE, né, o demonstrativo de resultado, ele não é feito mensalmente. Às vezes é o pai de família, o dono do restaurante ali, que tem a conta pessoal misturada com a conta do restaurante, utiliza aquele dinheiro ali de fluxo de caixa para diversas coisas que não se trata necessariamente do negócio, né? E isso faz com que a gente não saiba exatamente qual é o resultado desse negócio, porque o fluxo de caixa ele acaba não sendo real, porque não é utilizado somente para o negócio. Parece uma coisa estranha quando a gente fala que não pode, isso é proibido e tudo mais, mas é muito mais comum do que se imagina. Então, se de repente você está fazendo isso hoje, saiba que você não é o único a fazer isso e também para o seu negócio prosperar, o seu negócio crescer, esses caixas de vida pessoal e profissional, vamos falar assim, eles precisam ser separados. Então, o fluxo do seu negócio, ele precisa ser somente para coisas que envolvam o seu negócio de alimentação. Isso é extremamente importante. Mesmo que seja você a única pessoa responsável para cuidar de todas as contas familiares e o restaurante seja só seu, mesmo assim, é necessário, porque aí a gente vai conseguir ver quanto é que está faturando, qual é a sua margem de lucro, todas as entradas, as saídas, por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto. Tenha o máximo de clareza ali em relação aos demonstrativos de resultados do seu negócio. A partir dele, você visualizando isso, você vai conseguir criar muitas estratégias de crescimento do negócio. Porque aí você vai olhar e vai saber aonde é que você está ganhando dinheiro e aonde você está perdendo dinheiro. Porque com certeza dentro do seu negócio você tem vários pontos ali que você consegue melhorar e aí sim você vai conseguir aumentar a sua margem de lucro. As grandes redes, elas fazem isso diariamente. Elas olham para
os números, os relatórios do negócio diariamente. Eu recomendo que pelo menos uma vez por semana você dê uma atenção aí à parte financeira do seu negócio. Quanto é que você está fazendo de compras? Quanto é que você tem hoje em caixa? Qual foi o faturamento dessa última semana? Comparando esse mês com o mesmo mês do ano anterior, qual foi o resultado? Tá melhor, tá igual, tá pior, né? Então esses pontos a gente tem que sempre cuidar, prestar bastante atenção aí, porque aí a partir disso você consegue criar excelentes estratégias para o seu negócio no dia a dia. Aí você pode estar me falando assim, Dani, mas o meu negócio é pequenininho, é eu, minha esposa, meus filhos e temos 2 funcionários. Ok. Se você continuar fazendo o que você já está fazendo todos os dias há alguns anos, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Agora, se você começar a agregar um pouco mais de estratégia e profissionalizar o seu negócio, você vai ter chances de fazer o seu negócio crescer, porque aí você está fazendo coisas diferentes. E sempre que a gente aplica estratégias diferentes no nosso negócio, a gente vai ter resultados diferentes. Veja bem, não tem garantia de sucesso, mas para cada estratégia que a gente aplica por um tempo, ela não dá resultado, a gente pode substituir essa por outra. E a gente conseguiu, através de dados, verificar se isso tem resultado ou não, para aí sim fazer uma substituição. Veja que é uma decisão muito mais analítica, racional e não emocional. E é isso que a gente precisa fazer nos nossos negócios de alimentação. Então, profissionalize conforme o seu negócio for crescendo. Essa parte de gestão financeira eu vejo que é muito comum em donos de restaurante, de pequenos negócios, que acaba ficando de lado. E infelizmente é justamente o ponto onde faz esses negócios eles não conseguirem crescerem, prosperarem como as grandes redes. Agora, num terceiro ponto aqui, muito importante também, eu quero falar para vocês, eu já venho falando nos itens anteriores sobre os números, mas aqui especificamente sobre fichas técnicas. A ficha técnica, dentro de um negócio de alimentação, é um dos pontos mais importantes do negócio, e muitas vezes ela não acaba tendo esse nível de atenção que deveria ter. Então vamos lá. Se a gente fala de um negócio pequeno, onde tem uma pessoa que faz, de repente, até faz em casa, tem um MEI e faz delivery, alguma coisa nesse sentido, ela vai ter ali uma dificuldade maior de fazer esses controles, porque é essa pessoa que acaba sendo o cozinheiro, a cozinheira, a pessoa que prepara, embala, às vezes até faz a entrega desses produtos, né? E conforme esses negócios eles vão crescendo, vamos falar aí de um delivery um pouco maior, que já tem ali 5 pessoas envolvidas no negócio, ele já começa a ter possibilidade de colocar mais processos, mais estratégias dentro do negócio para usar como estratégia de crescimento do negócio, né? E aí, conforme esse negócio ele vai aumentando, estamos falando aí de 20 pessoas envolvidas, talvez algumas registradas como CLT, outras trabalham como freelance alguns dias específicos da semana, você já tem muito mais possibilidade, muito mais oportunidade de otimizar essas pessoas que estão ali envolvidas no seu negócio. E para cada uma dessas pessoas, é legal que você tenha bastante clareza de qual é a função que ela vai executar exatamente do início ao final da sua jornada. Separar todas essas funções. Porque aí, quando você vai fazer, como eu estou falando agora das fichas técnicas, aplicar isso, colocar na prática no dia a dia, você sabe exatamente quem é que vai ser o responsável. Você consegue criar estratégias até para delegar essa pessoa a ela fazer da forma com que você
ver que é necessário fazer essas fichas, né? E aí dá para pensar minuciosamente no como treinar essa equipe específica para que eles apliquem essas fichas técnicas diariamente aí no seu negócio. Além das fichas técnicas, que é o que vai fazer você saber exatamente quanto é que está custando cada um dos pratos que você vende aí no seu negócio. O ponto mais importante é você saber a parte do insumo, né? Quanto de alimento eu tenho empregado para fazer esse prato aqui? Vamos pensar num prato executivo ali, arroz, feijão, bife, uma salada. Alguma coisa simples. Para quantos donos de restaurante que eu pergunto quanto custa esse prato e não sabe? Sabe aproximadamente, mas não tem certeza se é aquele número, se é um pouco mais, um pouco menos. E às vezes R$ 1, R$ 2 para mais ou para menos vai fazer toda a diferença. Às vezes não, sempre vai fazer diferença na margem de lucro. E aí, se você pensa que você vende um prato por dia, vezes 30, a gente já está falando de quanto? Vezes 12 meses que a gente tem no ano, está falando de mais quanto? Então, no montante anual, acaba sendo números que você talvez hoje não está dando atenção, mas que no final no fechamento anual ali, é muito dinheiro que está indo fora por não ser controlado minuciosamente. E você tem essa oportunidade hoje. A gente tem muitas formas de colocar essas fichas técnicas aí dentro do seu negócio. Através de um sistema, através de planilha de Excel gratuita, sem custo nenhum. Engenharia de cardápio também é outra coisa que vai te ajudar bastante, porque aí você vai criar estratégias muito mais eficientes e você vai saber exatamente o que é melhor você vender no seu restaurante. E aí eu vou para o quarto ponto, que é sobre as técnicas de venda. Será que você hoje tem boas técnicas para vender? Você oferece todo o cardápio para o seu cliente? Ou você direciona essas vendas para alguns pratos específicos que realmente trazem uma margem de lucro interessante aí para o seu cliente e ele vai se sentir até agradecido, porque aí ele não vai precisar olhar todo o cardápio e pensar exatamente no que ele quer. Então, a engenharia de cardápio, ela possibilita isso, porque a gente identifica quais são os pratos estrelas do nosso negócio, quais são os pratos mais interessantes que a gente pode oferecer. E eu não falo só de comida, não, as bebidas também. O que é melhor eu oferecer? Um suco de laranja ou uma Coca-Cola? Uma Heineken ou uma caipirinha? Olha aí, olha quantas opções. E qual que é mais interessante para o crescimento do meu negócio? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez, se você não aplica essa estratégia, é aí que você está perdendo dinheiro, enquanto as grandes redes estão ganhando dinheiro. Vamos pensar no McDonald's? Quais são? O que é que eles oferecem com mais ênfase dentro do McDonald's? E por que é sempre as mesmas coisas? E no Subway? Pois é. Existe sim. Lá eles fazem as fichas técnicas, eles aplicam a engenharia de cardápio, eles sabem o que eles estão vendendo e o porquê eles estão vendendo. Quando estamos perto de algumas datas comemorativas, as promoções elas são diretas e são intencionais. São planejadas intencionalmente para vender determinados produtos que fazem sentido para o crescimento do negócio antes de mais nada. Então, se você não está aplicando essas estratégias aí, com certeza, você está deixando dinheiro na mesa, enquanto as grandes redes elas estão faturando e elas estão crescendo diariamente. E para finalizar, eu quero falar para vocês um ponto que muitas vezes quando o negócio de alimentação ele é de um dono só,
ou ele é familiar, acaba se não se dando tanta atenção como deveria nesse ponto, mas que sim, ele é extremamente importante, que é a transparência. Então pense assim, mesmo que o negócio ele é só meu e eu não preciso justificar para ninguém a retirada de determinado valor do caixa ou quanto foi, desculpa, quanto foi que eu faturei durante o mês todo, quais foram todas as minhas saídas, os custos que eu tive, faça sim esse relatório, porque essa transparência, mesmo que seja de você para você mesmo, ou a esposa para apresentar para o esposo, quando é um negócio um pouco mais familiar, os pais para os filhos, se os filhos estão envolvidos aí no negócio, mas façam isso, porque é extremamente importante. E vocês vão ter, a partir dessa transparência, segurança para saber aonde é que vocês estão e aí sim definir para onde vocês querem ir. Eu vejo muitos donos de restaurante falando, por exemplo, hoje eu faturo 300 mil reais por mês. Ok, esse 300 mil é um número simbólico. Pega você o que você está faturando aí na sua realidade. Mas, Dani, eu não sei o que acontece. Eu tô, tá dando mais ou menos em torno de 30 mil por mês de lucro. 300 mil de faturamento, 30 mil de lucro. E aí, quando eu aumento o meu faturamento, o meu lucro, ele é o mesmo e às vezes até um pouquinho menor. Não deveria ser ao contrário? Eu ter a mesma margem de lucro ou mais margem de lucro? E aí, por que que isso acaba acontecendo? Porque você não faz esses relatórios, você não faz as fichas técnicas, você não sabe quando se desperdiça dinheiro, aonde é que está desperdiçando. Ah, Dani, mas isso não faz sentido. Ah, sim, eu vou provar para você. Imagina que você está vendendo um prato que o valor dele, ele empata, ele não te dá lucro. E você vende muito esse prato. O que que acontece? Quanto mais você vende esse prato, você está tendo mais trabalho para executar esse prato e fazer a entrega para o cliente, mas não está entrando dinheiro. Então você está comprando mais e você não está tendo lucro. E às vezes pode ser que seja um, dois pratos que isso acontece. Pode ser que não seja o seu caso. Seu caso pode ser de repente de estar tendo desvio de mercadoria. Você deixa o almoxarifado dos funcionários muito perto do seu estoque e você acaba dando oportunidade para que, infelizmente, isso é uma coisa muito chata, mas a gente sabe que acontece pequenos furtos dentro de restaurantes e que precisa sim ter bastante cuidado. E nós acabamos sendo os culpados porque a gente acaba oportunizando por não fazer um controle devido disso. Até mesmo em relação à conscientização lá dentro da cozinha, para que os colaboradores eles utilizem a quantidade correta de cada insumo dentro de cada receita, nem para mais e nem para menos. Às vezes o cozinheiro, na boa vontade de querer agradar o cliente, ele acaba colocando uma quantidade a mais de determinados insumos, vamos falar aí um catupiry, um queijo, carnes, e acaba o prato não ficando tão gostoso quanto ficaria se estivesse seguindo a ficha técnica da forma com que foi planejada, foi pensada em todos os aspectos, tanto na parte de sabor, de sensorial, como também na parte financeira, né? Então, esses pequenos detalhes, eles vão sim fazer total diferença. Então, quando eu falo transparência, é você ter isso com a gestão financeira aí do seu negócio, porque aí você vai ter diversas formas de acompanhar, olhar para todos esses números, mesmo que você não tenha sócio, mesmo que você não precise dar explicação para ninguém, mas para você, você vai conseguir olhar e analisar. E até os meses aonde pode ser que a margem de lucro diminua um pouquinho, você vai olhar e você vai saber o porquê é que aquela margem ela diminuiu nesse mês, o que é que está acontecendo.
que pior do que não ter resultado, ficar no vermelho, é não saber exatamente o porquê que isso está acontecendo. E é isso que eu quero que vocês que me acompanham aqui no meu Instagram, aqui no meu YouTube, no TikTok, vocês sempre levem muito em consideração. Então, se você ainda não está me seguindo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal, me sigam nas minhas redes sociais, porque eu sempre vou trazer assunto desse nível para que vocês consigam desenvolver os seus negócios. Aqui embaixo você pode deixar a sua pergunta, sugestão, quer que eu aborde sobre algum tema que envolva restaurante? Pode ser sobre gestão financeira, gestão de pessoas, marketing, vendas, compras, enfim, o que envolver esse mundo 360 graus de alimentos e bebidas, fique à vontade, pode pedir aqui embaixo. Vai ser um prazer enorme de estar fazendo vídeos específicos com o que vocês têm aí de dúvida, tá? E através do meu direct no Instagram também vocês podem estar mandando dúvidas. Eu sempre estou abrindo caixinha de pergunta lá também. Vocês fiquem à vontade para estar participando. É isso aí, deixa seu like, assim o YouTube ele entende que esse vídeo ele é altamente relevante, ele vai ajudar outros donos de restaurante e envie para as pessoas aí que trabalham nessa área de alimento e bebida. E com certeza eles vão aprender algumas coisas e colocar em prática e vai fazer o bem para todo mundo. É isso aí, até a próxima!